Olá pessoal, então estou aqui para gravar a primeira videoaula, né, de um projeto que eu já venho aí idealizando há um certo tempo. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Já venho idealizando há um certo tempo e eu queria começar com vocês aí com as matérias exatas, né? A princípio nós vamos estar trabalhando aí as matérias exatas, que são as matérias que eu mesmo vou ministrar nas aulas, matemática, física e raciocínio lógico, né? Matérias que vão servir aí para os concursos, para os vestibulares, para o Enem, claro. E é um assunto que cai em quase todos os concursos que nós vamos trabalhar hoje, que é o assunto de regra de 3. Nós vamos estar trabalhando a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Beleza? Tranquilo, tranquilinho. Eu vou estar passando outras informações para vocês aí, como vocês podem estar acompanhando as aulas presenciais, né? E os módulos que a gente realiza lá no Máfia Concursos, né? Que fica no centro. Depois eu vou estar passando tudo isso para vocês. Então, espero que vocês tirem bastante proveito dessas aulas, né? O assunto que eu escolhi hoje, regra de 3, ele está presente na maioria dos editais, inclusive o concurso que está mais próximo aqui em Manaus, que é o concurso da UFAM, provimento de vagas da UFAM. É um assunto que está lá no edital, né? E é um assunto que algumas pessoas têm dificuldade, então nós vamos estar trabalhando com ele hoje. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas. Regra de 3. Nós temos dois tipos de regra de 3. Regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A regra de 3, a gente tem um primeiro contato com ela lá no 6º ano, né, do ensino fundamental. Só que nunca mais a gente vê isso, né? Eu nunca vi nenhum professor de ensino médio parar a aula para ensinar regras de 3 simples e composta. Pode ter alguns que ensinem, mas é muito raro. A gente tem esse contato e nunca mais vê. Quando é que a gente tem esse contato a primeira vez? Lá no 6º ano, 5º ano do ensino fundamental, quando nós estamos diante de cálculo de porcentagem, quando a gente está diante do cálculo percentual. Então é lá que nós vamos ter um primeiro contato com essa matéria de regra de 3. E nunca mais nós vemos. Então, vamos lá. É um assunto que você precisa conhecer para passar na maioria dos concursos. Quase todos os concursos hoje em dia, o edital está vindo raciocínio lógico matemático e algumas questões de matemática básica vêm no edital. Então vamos lá, primeira questão. Primeira questão aqui, ela é uma questão de regra de 3 simples, né? Então primeiro nós vamos entender os dois tipos de regra de 3. Nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, né? Deixa eu esconder isso aqui. Você vai ter, a minha colinha vai estar em algum lugar por aí para você estar dando uma lida na questão também. Deixa eu ver até onde está indo o quadro. Até aqui. Até aqui. Deixa eu fazer a marcação. Beleza. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples estará trabalhando com duas grandezas. Regra de 3 composta, 3 ou mais grandezas. Nós vamos precisar saber o que é uma grandeza e o que é a relação entre as grandezas. Nós podemos ter uma relação diretamente proporcional e uma relação inversamente proporcional. Eu vou estar trabalhando isso com dois exemplinhos para vocês, bem simples, para vocês entenderem. Então vamos lá. Suponhamos que eu esteja dirigindo meu carro a 100 km por hora. Com certeza eu não estou em Manaus, né? Porque esse horário mais ou menos o quê? Putz, 6 horas, quase em ponto. 2 minutos para as 6. Esse horário deve estar uma beleza para te estar andando a 100 km por hora na Djalma Batista. Se tu conseguir, tu manda um vídeo para mim que eu te dou uma aula grátis. Suponhamos que eu esteja na Djalma Batista dirigindo meu carro às 6 horas da tarde de hoje, terça-feira, a 100 km por hora. Beleza. Eu vou levar 1 hora para percorrer 100 km. Agora, suponhamos que eu aumente essa velocidade. Aumentando a minha velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Muito bem, o tempo vai diminuir. Por que o tempo vai diminuir? Porque são grandezas, velocidade e tempo, grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Sempre que uma aumentar, a outra diminuir, grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Segundo exemplinho, a gente vai lá na padaria e compra 6 pães. 6 pães por 50 centavos. Meus exemplos eles estão bem reais, vocês estão percebendo isso, né? 6 pães, 50 centavos. Foi-se o tempo, mas vamos lá. Agora, se eu aumento a quantidade de pães, suponhamos que eu compre 12 pães. O que vai acontecer com o preço? O preço tende a aumentar.
Se eu aumento a quantidade de pães, o preço aumenta. Então, quando as duas aumentam, ou quando as duas diminuírem, se eu pegar menos pães, o preço será menor, significa que nós estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Então, dois exemplinhos bem simples, você já tem uma noção. Quando uma aumenta, a outra diminui, inversamente proporcionais. Quando as duas aumentam ou quando as duas diminuem, grandezas diretamente proporcionais. Então, sabendo esses conceitos iniciais, a gente pode cair matando nas questões e os macetes vão ser dados já em cima das questões, beleza? Então, vamos lá, primeira questão. Se 30 tratores levam 6 dias para realizar uma tarefa, quantos tratores fariam a mesma tarefa em 4 dias? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar as duas grandezas que você tem. Então, na primeira questão aqui nós temos tratores, quantidade de tratores, e nós temos também quantidade de dias. Se 30 tratores levam 6 dias para realizar uma tarefa, quantos tratores fariam a mesma tarefa em 4 dias? Então, a nossa pergunta será representada com um X. Né? Deixa eu guardar a prancheta aqui. Nossa pergunta será representada com um X. Se 30 tratores executam a tarefa em 6 dias, X tratores executarão a tarefa em 4 dias. Então, é aqui que nós vamos estar realizando o raciocínio para saber se são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Então, beleza? Primeira coisa que nós temos que fazer aqui, ó. Na grandeza que contém o X, nós vamos estar passando uma setinha. Deixa eu trocar a cor aqui do pincel. Nós vamos estar passando uma setinha para baixo. Pode ser para cima? Pode. Eu sempre faço para baixo porque já é um padrão que eu tenho na minha cabeça, né? Tanto faz você fazer regra de 3 simples ou regra de 3 composta, você tem que manter um padrão. Porque se você mantiver um padrão, você dificilmente vai errar porque aquele passo a passo está na sua mente. Então, sempre procure colocar a primeira setinha para baixo, beleza? Agora nós vamos colocar a setinha dos dias. Nós já colocamos o do nosso X para baixo, sempre para baixo. A do dia vai depender do raciocínio que nós vamos fazer. Então vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de tratores, o que acontece com a quantidade de dias da execução da obra? Beleza. Você conseguiu aí acompanhar o raciocínio e você vai perceber que se eu aumentar o número de tratores, eu vou realizar a obra, eu vou executar a tarefa em menos tempo. Então, se eu vou executar a tarefa em menos tempo, quando eu estou aumentando o número de tratores, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se a gente está diante de grandezas inversamente proporcionais, nós vamos colocar a setinha da quantidade de dias para cima. Né? Nós vamos colocar a setinha inversa àquela primeira setinha que nós colocamos. Então, enquanto a primeira a gente colocou para baixo, a segunda nós vamos colocar para cima, porque são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui, o 30 e o x vão virar uma fração. 30 sobre x. E a gente vai igualar com essa fração aqui, 6 sobre 4. Só que aqui que está o detalhe da questão. Esse é o detalhe da questão, a parte mais importante da questão. Essa setinha que está ao contrário, nós vamos ter que inverter a fração. Então, em vez de escrever 6 sobre 4, nós vamos escrevê-la da forma 4 sobre 6. Beleza, tranquilo, tranquilinho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Se der para simplificar, simplifica. Antes de sair cortando, multiplicando, tá? Vamos simplificar o 4 6 aqui. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Dá para simplificar mais alguma coisa? Dá. Dá para nós simplificarmos os numeradores. Como eu não tenho nem soma, nem subtração de um lado e de outro, eu posso simplificar os números que estão na parte de cima, na parte superior das suas respectivas frações. Então, eu posso cancelar o 30 com o 2. 30 dividido por 2 dá 15. E 2 dividido por 2 dá 1. Vamos organizar o cálculo aqui. Vamos copiar o que sobrou. 15 sobre x. E do outro lado sobrou 1 sobre 3 ou 1/3. Agora sim, só é multiplicar. Faz o cruz credo aqui, ó. Multiplica-se meios e extremos. O que significa isso? Multiplica cruzado. 15 vezes 3, 45. X vezes 1, x. X vezes 1, x. 15 vezes 3, 45. Está aí a resposta do nosso problema.
bem simples, né? Regra de 3 simples é simples. Regra de 3 composta também é simples, porque a gente vai já aprender isso aí. Então, se você quiser dar um pause aí no vídeo para estar copiando a questão, vou dar aí 1, 2, 3 segundos, foi. Vamos para a segunda questão agora aqui. Então, já percebeu aí, né, pessoal? Regra de 3 simples, apenas duas grandezas. Se elas forem inversamente proporcionais, a gente inverte a fração inversamente proporcional aí. Nós invertemos a fração e depois efetuamos a conta. Beleza? Tranquilo? Vamos para a segunda questão aí. Você vai estar acompanhando aí no seu material também. Segunda questão. 25 operários. Deixa eu ver aqui. Aqui. Quantidade de operários. 25 operários trabalhando 9 horas por dia. Então a gente tem aqui a quantidade de horas por dia. Levam 20 dias. Quantidade de dias. Levam 20 dias para construir um muro de 500 metros. Então a gente tem aí o tamanho, né? Vamos colocar aqui o comprimento do... Peraí que eu engasguei aqui. O comprimento do muro. Então vamos ler de novo a questão. 25 operários trabalhando 9 horas por dia levam 20 dias para construir um muro de 500 metros. Beleza? Beleza. Para construir um muro do mesmo tipo, com 800 metros, uma turma de 20 operários trabalhando 12 horas por dia levam X dias, né? Nossas respostas aí, nossas alternativas estão em dias, então nosso X é a quantidade de dias. Então vamos lá, primeira coisa que nós temos que fazer é, aonde contém o nosso X aqui no dias, nós vamos colocar uma setinha apontada para baixo. Colocamos aí a setinha apontada para baixo. Então tem que sempre colocar voltada para baixo, que tem um X. E a gente vai agora comparar com as outras grandezas. Então vamos lá. Se eu aumentar o número de operários, o que vai acontecer com a quantidade de dias? A quantidade de dias tende a diminuir. Então, se eu aumentar a quantidade de operários, eu vou terminar a obra em menos dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós vamos colocar quantidade de operários com a setinha voltada para cima. Beleza? Outra coisa aqui, ó. Vamos para o comprimento. Né? Depois a gente trabalha com hora por dia, que eu tenho um detalhezinho para falar sobre isso aí. Comprimento. Se eu aumentar o comprimento do muro, se eu aumentar o tamanho do que eu tenho que construir do muro, é o muro nessa questão, 25 operários trabalhando 9 horas por dia, construir um muro. Isso é um muro de 500 metros. Se eu aumentar o tamanho que eu preciso construir, o que acontece com os dias? Eu preciso de mais dias para construir. Então, quanto maior o muro, mais dias. São diretamente proporcionais. Então, a setinha aqui do comprimento também vai ficar para baixo. A setinha do comprimento também é para baixo. Agora, na hora por dia, a gente não vai fazer essa análise. Nós vamos fazer o seguinte. Sempre que as duas unidades aqui forem de tempo, horas por dia é de tempo, certo? E aqui, dias também contém tempo. As duas tendo tempo. Nós vamos olhar para o X. O X faz parte de uma das duas? Faz. Se o X fizer parte de uma das duas grandezas de tempo, né? Então as duas grandezas de tempo que a gente vai ter que relacionar. O X está embaixo de uma delas, então sempre as setinhas delas são contrárias. Então nós vamos colocar aqui a setinha do hora por dia para cima. O mesmo não iria acontecer se o meu X estivesse numa terceira grandeza. Vamos apagar aqui rapidinho só para fazer o exemplo. Tira o X daqui. Coloca, sei lá, 10. Vamos colocar o X aqui no operário. Isso é só um exemplo hipotético. O operário e a hora por dia está para cima. Os dias também estarão para cima. Por quê? Porque o X não faz parte das duas grandezas que contém o tempo. Então é isso que você vai ter que memorizar aí, né? O jeito mais rápido de memorizar isso aí. Então vamos voltar para o nosso conteúdo aqui, ó. O X. Opa, fechou a chave?
Então aqui, ó, o x. Deixa eu apagar a minha setinha aqui. Vamos lembrar como é que estava agora. Essa setinha está para baixo. Então, como as duas grandezas que contêm o tempo, uma delas contém o x, então eu vou ter que fazer a setinha dela ao contrário. Então, beleza. Deu para entender aí como foi a disposição das setas. Então, agora nós vamos montar as frações. Muita calma nessa hora. A primeira fração que nós temos é 25 sobre 20. Errado. A primeira fração que nós vamos colocar aqui é a fração que contém o x. 20 sobre x. Então, vamos colocar aqui 20 sobre x. 20 sobre x. Igual. Sempre aquela fração que contém o x vai ficar sozinha em um dos membros. E nós vamos multiplicar as outras frações no outro membro. Quais foram as frações que sobraram? 25, 20, 9, 12, 500 e 800. Né? O que nós vamos fazer agora? Aqui nós colocamos 20 sobre x, na ordem que está, 20 sobre x. Só que o número de operários nós vamos ter que colocar 20 sobre 25, porque é setinha para cima, está ao contrário da nossa setinha principal. Então a gente inverte aqui, ó, 20 sobre 25. Multiplica a outra fração. 9 sobre 12? Não. 12 sobre 9, porque a setinha dela também está ao contrário da nossa setinha principal aqui do x. 12 sobre 9. E multiplica 500 sobre 800. Só que você é muito inteligente, você não vai colocar 500 sobre 800. Cancela esse zero com esse zero com esse outro zero. Sobra apenas 5 sobre 8. Então vamos colocar aqui 5 sobre 8. E agora a gente pode sair fazendo as nossas simplificações. Vamos fazer as simplificações possíveis aqui. Vou terminar aqui desse ladinho. Vamos fazer a simplificação aqui, ó. 20 e 25. Posso simplificar? Posso. Por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 5 dividido por 5 dá 5. 12 e 9. Dá para simplificar? Dá por 3. 12 por 3 dá 4. 9 por 3 dá 3. Beleza? Dá para simplificar mais alguma coisa? Dá. Dá para simplificar esse 5 aqui com esse 5 daqui. Certo? Dá para simplificar mais alguma coisa? Vamos fazer diferente aqui? Vamos deixar o 5 que estava aqui e deixar o 5 que está aqui. A gente pode cancelar aqui, ó, 4 vezes 5 não é 20? 4 vezes 5 cancela com esse 20. Desse lado sobra só 1. Aqui vai sobrar só 1 também. Não vou precisar colocar desse lado não. Vou colocar lá para a gente não confundir na hora de fazer as operações. O que sobrou aqui? Vamos colocar a nossa fração aqui em cima. O que sobrou lá do primeiro lado? Sobrou 1 sobre x. E desse outro lado sobrou 4. E embaixo sobrou 5 vezes 8. 5 vezes 8 vezes 3, desculpa. 5 vezes 8 vezes 3. Vamos fazer essa multiplicação aí, ó. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 5, 120. Aqui, 120. Beleza? Multiplica esse aqui o meio pelos extremos. Você pode fazer isso aqui de várias maneiras, pessoal. Eu faço do jeito que eu acho melhor. Então você também pode fazer do jeito que você achar melhor aí a organização do cálculo. X vezes 4, 4x. 1 vezes 120, 120. Isso vai me dar 120 dividido por 4. 120 dividido por 4, né? Isso aí vai dar 30. Significa dizer que 20 operários trabalhando 12 horas por dia levarão 30 dias para construir um muro de 800 metros. Então aí a letra C de casa, né? C de casa. 30 dias serão necessários aí. Beleza, tranquilo, deu para entender a questão. Deixa eu ver quanto tempo de aula já temos aqui. Beleza. Então nós fizemos aí uma questão de regra de 3 simples,
uma questão de regra de 3 composta. E vamos ficar por aqui hoje, pessoal, né? Se você quiser acompanhar as aulas presenciais, nós vamos estar começando aí depois do feriadão, vamos estar começando um super módulo, super revisão para o concurso da UFAM. Qualquer coisa você entra em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula. E depois a gente continua aí esse assunto. Baixem a apostila aqui para tentar fazer os outros exercícios. Valeu, foi pessoal, até a próxima aula, tchau, tchau.